E aí é importante a gente entender, e quem assistiu aquele vídeo dos mecanismos já tem aquela ideia de todos os mecanismos. A gente tem 6 mecanismos básicos de falha. E esses mecanismos estão muito ligados com as solicitações que estão sendo impostas aos materiais. E eu tenho tanto solicitações mecânicas, e as solicitações mecânicas estão justamente ligadas com aqueles carregamentos que eu falei, que podem ser estáticos, dinâmicos ou cíclicos, dependendo da taxa de aplicação de carga e da variação da carga ao longo do tempo. Eu tenho as solicitações ligadas com temperatura, que a gente não vai falar nesse curso, e eu tenho as solicitações associadas aos ambientes, que a gente também não vai falar nesse curso. Aliás, o próximo curso vai estar muito ligado com as solicitações associadas aos ambientes, tá? Que são as falhas que envolvem corrosão. Mas é importante entender o seguinte, que carregamentos estáticos tendem a dar uma sobrecarga dútil no material. Já os carregamentos dinâmicos tendem a promover uma certa fragilização no material. Por quê? Porque muitas vezes até o material ele é um material que estaticamente ele tem um comportamento dútil, mas que por conta dessa dificuldade que você colocou entre colocar a carga muito rapidamente, você acaba tendo um comportamento frágil no material. Então, você meio que está fragilizando o material. E existem os esforços cíclicos que vão gerar carregamentos de fadiga, e a gente vai ver isso na semana que vem. Mas é importante entender também que quando eu falo de falha frágil e falha dútil, eu também não tenho só esse tipo de falha associada a esforços, tá? Eu também posso ter uma falha dútil por sobrecarga, porque eu aumentei a temperatura, por exemplo. Assim como eu posso ter uma fragilização no material porque eu baixei a temperatura, por exemplo. Eu posso também ter uma fragilização porque eu gerei um hidrogênio aqui, por exemplo, né? Assim como eu posso ter fadiga causada por uma questão associada ao meio, eu posso ter também uma fadiga associada a variações de temperatura. Então, é importante entender que agora a gente vai falar sobre as solicitações mecânicas que geram falhas instantâneas no material. E aí é importante a gente entender que eu tenho qualquer equipamento de componente, tubulação, estrutura, o que quer que seja, que eu vou colocar numa condição minimamente de engenharia, né? Então, não vou falar do portão de casa, né? Vou falar de um componente que realmente, minimamente, ele tem um projeto. É no projeto que eu vou definir todas as características de configuração, ou seja, as características geométricas do material. E eu vou fazer isso para quê? Considerando que o material ele precisa ser fabricado, ele precisa ser testado, e ele vai entrar em operação e ele tem que durar toda a vida útil do material. Então, eu vou ter um projeto que tem uma configuração geométrica, que é um desenho, eu tenho um projeto que diz qual é o material, e quando eu digo qual é o material, eu já digo qual é a natureza do material, porque eu tenho a especificação do material, e ele também vai me dizer outra coisa, que daqueles 4 fatores que eu falei para vocês antes, eu tenho também a possibilidade de ter defeitos. E os defeitos, a gente vai ver, são extremamente críticos quando a gente pensa nas falhas de natureza mecânica. Então, o meu projeto também tem que dizer qual é o tamanho de defeito máximo que pode existir sem eu ter detectado. Ele tem que dizer também qual é o tipo de inspeção que eu tenho que fazer para poder detectar defeitos que superam aquele tamanho, que é o tamanho máximo permitido. Então, um projeto, o que ele tem? O projeto tem a configuração geométrica, eu tenho a especificação do material, eu tenho o plano de inspeção. Eu vou pegar esse meu projeto e eu vou, então, agora começar a fabricar. Quando eu vou fabricar, eu tenho que tomar muito cuidado, porque durante a fabricação, eu tenho que prestar muita atenção em todos os processos que eu vou usar. Por quê? Porque, como eu estou falando de tensão, eu vou aplicar uma tensão na hora que eu vou operar. Eu vou aplicar uma tensão na hora que eu for testar,
porque depois de fabricar eu testo. E esse teste, normalmente, ele é feito com a máxima capacidade ou de carga ou de pressão que aquele componente pode ter. Então, eu preciso entender o seguinte, que quando eu tenho uma tensão imposta, essa tensão imposta, ela se soma com uma tensão interna que o material pode ter tido por conta do seu processo de fabricação. Por isso é que soldas são tão críticas, porque sempre que a gente solda, as soldas elas têm tensões residuais, e essas tensões residuais elas vão se somar às tensões impostas. Então, é muito importante a gente entender que durante a fabricação eu tenho que ter técnicas, métodos e processos que não deixem que o meu material fique com uma tensão interna tão alta que na hora que eu for testar e operar, esse material possa sofrer uma falha. E aí, então, eu vou colocar em operação. E eu sei que durante a minha operação, aí sim eu vou ter todas aquelas características que foram premissas adotadas pelo projetista. Eu vou colocar numa dada temperatura, que pode ser alta ou baixa, eu vou colocar num determinado meio, e eu vou estar sujeitando o material a diferentes esforços. Hoje, a gente vai falar das falhas que acontecem com os esforços. E aí, vamos pensar o seguinte, que quando uma falha acontece aqui no meio da operação, obviamente, eu fiquei mal, porque o meu projeto não resistiu até o fim da vida. Uma falha é sempre um custo que eu vou ter, não só de um lucro cessante, mas muitas vezes de ter que fazer algum tipo de intervenção e gastar, às vezes, até mais do que o próprio componente custou para fazer, quando eu tenho um determinado tipo de reparo. Então, as falhas indicam que o material não resistiu às condições impostas na operação. Só que eu também posso ter falhas que acontecem ainda durante a fabricação e o teste. E aí mostra que o material não resistiu àquelas condições impostas pelos processos fabris ou pelo teste. Quando ainda está no processo de fabricação, por exemplo, eu tenho uma conformação mecânica que fez o material trincar. Muitas vezes eu consigo, ainda durante a minha fabricação, identificar esse problema e sucatear o material, por exemplo. Mas quando eu já estou no teste, às vezes eu já estou testando o produto final pronto para ser entregue, pronto para ser comissionado, pronto para entrar em operação. E aí eu vejo o seguinte, as falhas que acontecem de forma instantânea por um problema de esforço no material, elas tendem a ser falhas que acontecem na fabricação, no teste ou no início de operação. Por quê? Porque são momentos onde, se o material vai estar com uma tensão alta, as tensões que vão ser impostas ao material, principalmente as máximas tensões, elas vão ser impostas logo no início da operação. Pode acontecer de não ser no início de operação, sim. As falhas instantâneas, elas vão acontecer no momento em que você impôs uma determinada solicitação, o material não tinha a capacidade de resistir àquela solicitação, e aí o material falha. Essas são as falhas instantâneas. As falhas mecânicas, dútil e frágil, elas são sempre falhas instantâneas, mas elas tendem a acontecer aqui no início da operação, quer dizer, ou no teste ou no início da operação. Agora, eu também posso ter um acidente lá pelas tantas, onde eu tive um acidente, tive algum impacto, alguma coisa, e o material acabou tendo uma falha instantânea depois que ele já estava na vida dele já mais à frente, mas isso é menos comum. Depois que entra em operação, o mais comum é, quando eu começo a acumular danos no material, eu ter falhas que são falhas progressivas, falhas que vão acontecendo à medida que eu vou acumulando danos. Por exemplo, uma falha mecânica por fadiga, ela vai acontecer um tempo depois. Então, aquela coisa que eu falei para vocês, o momento da falha é o momento onde efetivamente aconteceu a falha. Em falhas instantâneas, o momento da falha é o momento onde você impôs a solicitação e o material não tinha a característica que ele deveria ter.
Então, as falhas mecânicas que acontecem nos materiais, elas acontecem sempre instantâneas. As falhas mecânicas dútil e frágil, elas são falhas instantâneas, e você submeteu ao material a uma condição que ele não resistiu. E essa condição é o momento da falha. Mas eu vou identificar o mecanismo de falha buscando entender, analisar a resposta que o material deu àquele tipo de solicitação. E aí, depois disso, entendendo qual foi todo o histórico, entendendo os momentos, entendendo os mecanismos, fazendo uma boa análise, todas as condições, é que eu vou saber identificar a causa da falha. Se foi porque o projeto não estava bom, se foi, por exemplo, que eu fabriquei de uma forma inadequada, ou se eu usei de uma forma inadequada. O momento da falha, normalmente, quem sabe qual é o momento da falha é o usuário. O usuário, ou o fabricante ainda, quando a falha acontece em fabricação, ele é que pode te dizer o momento da falha. O mecanismo de falha, a análise metalúrgica vai te dizer o mecanismo de falha. Agora, a causa da falha, em geral, você precisa ter aí uma avaliação multidisciplinar para entender qual foi a causa. Agora, o mecanismo de falha, o material vai te dizer, porque ele vai reagir àquela solicitação, no caso mecânica, de uma determinada forma. E essa forma você vai ver através dos aspectos macroscópicos e dos aspectos microscópicos que você vai ver no material. E se você consultar lá o ASM Handbook volume 11, ele já te dá algumas dicas. Ele te dá dicas de tipos de danos que você vai identificar nos materiais dependendo do mecanismo. Então, está aqui, olha, eu tenho falhas instantâneas e eu tenho falhas progressivas. As falhas instantâneas são justamente aquelas que acontecem por uma sobrecarga dútil ou por uma sobrecarga frágil. A gente vai ver só que quando a gente tem uma sobrecarga dútil, essa sobrecarga é uma sobrecarga generalizada, porque o material tem um comportamento dútil, ele precisa uma energia muito grande para ele chegar a falhar. Então, essa energia se traduz numa grande deformação plástica e numa grande variação dimensional. A gente vai ver distorções, a gente vai ver uma fratura bastante fibrosa, rugosa, mostrando justamente que o material ele perdeu bastante energia na hora que ele veio a falhar. Isso aqui são os aspectos macroscópicos. A fratura dútil por sobrecarga, você vai buscar justamente identificar aspectos relacionados a essa grande deformação plástica. Enquanto que uma fratura frágil é justamente o oposto. Você vai ver o material, ele não teve uma variação dimensional muito grande, né? Muitas vezes, quando você pega uma falha frágil, se você quiser, não faz isso não, porque estraga um pouco a análise de metalúrgica, mas se você quisesse encaixar ele encaixaria perfeitamente, porque esse lado aqui e esse lado aqui não variaram muito a dimensão. Então, uma fratura frágil, normalmente você pode encaixar ela, que ela encaixa perfeitamente. A fratura dútil já é difícil de encaixar, que deformou de forma irregular e aí você não consegue encaixar direito e o material não é mais aquele material que era originalmente. Você vê que na fratura frágil você acaba tendo pouca distorção, fraturas normalmente planas, perpendiculares à tensão trativa, fraturas brilhantes. Brilhantes por quê? Porque não teve muita energia para falhar. Você teve uma falha que foi uma separação de planos, então ela tende a ser brilhante. E você tem essa característica que o próprio material metálico te dá de dica de ter essas linhas, essas marcas de sargento, que são aquelas setas que vão te dizendo exatamente qual é o início da sua falha. Então, quando você faz uma análise de falha metalúrgica, o que você busca? Nos aspectos microscópicos, e aqui está mostrando que o método é um método visual, por exemplo, que você vê até 50 vezes de ampliação. Quando você tem essas falhas instantâneas,
você vai buscar algumas características no material. Essas falhas progressivas a gente não vai conversar, vamos no sábado que vem falar só essa de fadiga. E os aspectos microscópicos? Os aspectos metalográficos aqui, a metalografia, ela é então determinante. Por quê? Porque quando você vê uma fratura dútil, muitas vezes ela até é plana. É uma tensão, por exemplo, de cisalhamento, ela pode te dar uma fratura plana. Mas quando você faz um corte e olha a estrutura, você vê que o material está totalmente deformado. Então você vê a distorção dos grãos, você vê as linhas de deformação do material, você vê rupturas. Normalmente elas não têm a ver com o contorno de grão, porque as rupturas que vão acontecendo pelo contorno de grão, o contorno ele tem algum tipo de problema que vai fazer você rapidamente propagar através do contorno com baixa energia absorvida. Então, as fraturas que vão pelo contorno são fraturas frágeis, enquanto que as fraturas transgranulares, que vão através dos grãos, todos os tipos, tá? A fratura intergranular é que é uma fratura que é frágil, mas a fratura transgranular, ela tanto pode ser frágil como pode ser dútil, além de ser os outros mecanismos aqui também. Então, você vai ver uma fratura dútil irregular, transgranular, com bastante energia absorvida, material deformado, grãos alongados. Agora, você também pode ter uma fratura frágil, e aí é o contrário, você vai ver nenhuma distorção. O grão ele é rompido pelo meio sem ter nenhum tipo de distorção ao redor da trinca. O material ele pode ter uma ruptura intergranular, ou ele pode ter uma ruptura transgranular. A diferença é que essa ruptura transgranular é por separação de planos. Essa separação de planos causa um mecanismo do tipo clivagem, enquanto que essa ruptura dútil e transgranular, o que vai acontecendo é que aquelas discordâncias estão se movimentando, elas vão abrindo alguns pontinhos dentro do material, que são associados às inclusões, aos precipitados, e esses pontinhos aí, eles vão abrindo uns vazios, e a fratura dútil, ela é uma fratura que você nucleia vazios, e esses vazios crescem e coalescem. Então, é uma fratura por coalescência de microcavidades, ou uma fratura por dimples em inglês. Então, é uma fratura dútil no material, enquanto que a fratura frágil é o contrário. Você vai ver pouca distorção, rupturas intergranulares ou transgranulares por clivagem, e você vai ver que muitas vezes está relacionado a alguma característica metalúrgica do material, como fases frágeis dentro do material, ou pode estar relacionado também a condições geométricas. Então, quando você faz a análise de falha, o que você busca são justamente aspectos onde o material está te dizendo o que acontece, qual é o comportamento dele frente àquelas solicitações. Eu vou mostrar os exemplos de falhas que aconteceram no teste hidrostático.